Seja amigo do seu cliente na avaliação de carros. Eu sou o Leandro Gil, vendendo carros todos os dias através das nossas dicas e conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. A avaliação de carros, como que deve ser feita? Através do seu cliente, deve ser feita da seguinte forma. A primeira forma, você sempre tem que avaliar o carro com o seu cliente com porcentagem e não com números. Segundo, você tem que avaliar o carro mostrando os danos e os defeitos que o carro tem. Depois, tem que fazer uma avaliação juntamente na rede social que tem os carros que o cliente trafega. Depois, tem que ir mostrando um valor significativo de movimentação para que ele se sinta confortável na negociação. E por último, ser otimista. Dessa forma, você vai negociar um carro e vai avaliar de uma forma precisa com o seu cliente. Essas são as formas de negociar um carro com o seu cliente e fazer uma avaliação precisa e ele vai ficar contente e satisfeito. Por que eu estou falando isso? Porque essas são as reclamações que o cliente tem. Toda vez que um cliente ele vai perguntar sobre a avaliação, ele fica um pouco chateado, porque essas são as reclamações dos clientes. A avaliação geralmente é um momento ao qual o cliente ele fica insatisfeito. Mas eu vou avaliar o meu carro, vocês vão tirar muito do meu carro. Geralmente a negociação vai ser em torno de uma porcentagem muito grande, vocês vão descontar muito do meu veículo, então eu vou acabar não trocando. É nesse momento que a negociação vai para o lado racional. E uma venda de automóveis, a venda em si ela é para o lado emocional. Então você tem que tomar cuidado em passar os valores e se atentar em negociar nesses 5 fatores que eu falei. Então vamos começar pela porcentagem. Um carro mais novo, a porcentagem que você tem de desconto em cima de uma avaliação é em torno de 15%. Toda pessoa geralmente quer levar uma vantagem. Então geralmente você joga uma porcentagem acima. O que você faz? Você coloca uma porcentagem de 25%. Cara, o seu carro vai descontar 25% do valor venal da negociação dele para entrar ele para a loja. Aí o cliente vai descabelar, ele vai falar, nossa, mas 25% é tudo isso. Logo em seguida ele vai olhar para você e você vai fazer aquela pose de olho no olho, pose firme, confiante, vai trazer uma contundência à negociação. Isso vai fazer com que você gere confiança no negócio e isso traz uma lucidez para a avaliação e ele vai ver que você não está numa brincadeira, você quer realmente que o carro entre. Só que você vai falar para ele, cara, eu posso ver com o meu gerente, eu posso ver uma melhor avaliação. Mas nessa negociação, você acha que se a gente poder melhorar a avaliação do seu carro é uma possível fator de fechamento de negócio? Fique sabendo que toda vez que você tentar melhorar algo na sua negociação no funil de vendas, você já traz a palavra para o fechamento do negócio. Dessa forma você pressiona o seu cliente para o fechamento de negócio. O cliente ele fica sendo meio que pressionado a fechar a venda. Porque se você não fizer isso, você é um atendente. Nós temos uma diferença muito grande entre um atendente e um vendedor. O vendedor é aquele que vende o produto. É aquele cara que está disponível a trazer argumento e a trazer fatores para o atendimento do cliente. Diferente do atendente, que está ali só para atender um cliente. Ele está ali só para mostrar um produto. E aí você pressiona o cliente no futuro fechamento. E aí ele vai falar, não, eu estou só meio que fazendo uma pergunta, mas é possível. Aí você vai falar para ele, eu posso melhorar em torno de 20%, mas você tem uma margem até 15%. Então fique sabendo que a porcentagem, ela assusta menos. Um carro de 20 mil reais a 20%, você vai colocar 4 mil reais. Se você colocar uma porcentagem a menos, você vai descontar o valor que você está tirando do carro. E se você colocar uma porcentagem a mais, você vai colocar uma porcentagem a mais do carro. Dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai condicionar o cara na porcentagem e não no valor. Porque o valor ele sobe muito se você trabalhar só os valores. 4 mil reais, 5 mil reais. Estamos falando de R$1.000 por alteração de porcentagem. Olha a diferença em termos de valores. Então a porcentagem sempre ela é uma modificação menor. Então você pode trabalhar entre 10%, 15%, 20% a 25%. Em vez de se você trabalhar de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, você assusta menos o cliente.
É uma forma melhor de você estar trabalhando a negociação e você estar trabalhando a avaliação do carro do seu cliente. Uma coisa muito importante, de 70% a 80% de toda a negociação que acontece na loja, ela acontece com uma avaliação. Então olha para você ver o fator decisivo de compra e venda de carro, o quanto que é importante você saber trabalhar a negociação da troca do seu carro com relação à avaliação de compra do seu carro, avaliação do seu cliente. Você que é a ponta da sua loja, você que é um futuro ponta, esse é o primeiro fator. Sempre trabalha com porcentagem. Segundo fator importantíssimo, trabalhe a média da rede social. Toda vez que você for pegar um carro, que ele for entrar na loja, você pega o carro, entra, vou dar um exemplo de uma rede social importante, a OLX. Você pega a OLX, pega o carro dele e você faz a média dos carros que estão postados na região que ele está morando. E você vai fazer a média. O seu carro vende tanto, um carro de 30 mil reais. Na região dele está vendendo por 27. Aí você já tem uma média. Está vendo que os carros que estão vendendo na região sul estão vendendo por 27 mil e você está querendo que peça 33 mil no seu carro? Fica inviável. Você mostra o computador para ele, ele vai falar para você, realmente, você está mostrando uma coisa pertinente para mim. Aí você tem um argumento muito importante, que é mostrar o quê? A rede social como forma de um atributo, de uma situação que ele está jogando contra ele mesmo. E aí você tem um argumento bacana de uma avaliação. Redes sociais que são importantes, a OLX, a Web Motors, o Facebook, o próprio Instagram, enfim, são redes sociais que podem te ajudar nessa argumentação com relação a isso. Outra coisa importante, na hora que você for fazer a avaliação do carro do cliente, é você ver o carro e ver os defeitos do carro. Quais são os principais defeitos? Os usos do pneu, os defeitos de funilaria, para-brisas trincado, estofamentos rasgados, quilometragem alta, são os defeitos do carro que podem trazer desvalorização na hora da venda do veículo. Um exemplo que eu dou, que é muito bacana, do Marcos Lemonis, que é um empresário norte-americano, que ele tem um programa, um sócio nos Estados Unidos, e ele tem um participante do programa que trabalhava com avaliação de compra e venda de carro. Ele começou a utilizar a avaliação quando o dono da loja ia avaliar o carro junto com o cliente. Isso aumentou a entrada e saída de carro em 20%. Porque quando você mostra o defeito para o cliente e mostra as porcentagens que você vai ter que tirar do carro, o cliente fica ciente. E ele começa a ter condição daquilo que está acontecendo. Vai ter que descontar R$1.000 por causa dos pneus. Vai ter que descontar R$700 por causa dos para-choques. Vai ter que descontar R$500 por causa do para-brisa. O carro vai ter que descontar R$3.000 por causa da quilometragem está alta. Enfim, tudo que está acontecendo do carro vai ter que ter o desconto por causa da utilização do carro. Tudo isso é importante para que você avalie na hora que você estiver com o carro. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu fui levar um carro meu numa empresa chamada Instacarro aqui de São Paulo. Eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram a avaliação do carro, tiveram as condições do carro e fizeram análise todos os defeitos do carro. Agora imagina você, vendedor, você pega a avaliação do carro e aí você tem um funil de vendas. O cliente ele vem com os dois pés na sua cabeça, ele fala assim, eu quero só que você avalie o carro. Aí você nem passou por abordagem, nem por prospecção, nem por característica de benefício, ele só vem direto pela avaliação. Você acha que você vai ter algum poder de negociação e fechamento? Nenhum. Você está preso. Então você tem que passar por todo esse processo para depois você vir para o fechamento. Sem falar que se você não falar dos problemas do carro para o seu cliente, ele não vai ter ciência. Você tem que falar dos problemas do carro para o seu cliente. Assim você vai gerar uma condição ao qual ele vai ficar ciente daquilo que ele está tendo de poder de troca e está trazendo na negociação para você. Dessa forma você vai ter uma condição de estar argumentando para o seu cliente, gerando criatividade para ele. Outro poder importante, toda vez que você estiver negociando com o seu cliente, quando houver uma troca, por isso que é importante na prospecção e na abordagem, você estiver
gerando uma pergunta que é a fundamental. O carro ele vai ter troca ou vai ser à vista? Se ele tiver troca, você gera uma margem, ao qual você tem essa margem para trabalhar a troca. Porque a maioria dos clientes que for comprar o carro com você, ele vai querer que você trabalhe essa margem. A maioria dos clientes, eles não querem saber o quanto que você está pedindo no carro que você está comprando, mas eles querem saber o quanto que você está pedindo no carro que eles estão trocando. Você já ouviu falar nesse ditado? O importante não é o quanto você está vendendo, mas o quanto você está pagando no meu carro. Isso é fundamental. Então nós falamos, primeiro passo, porcentagem dos carros que nós estamos pegando no carro da avaliação, na avaliação dos carros com porcentagem nas redes sociais, analisando os carros com o próprio cliente, gerando margem junto com o cliente, perguntando para o cliente se ele vai comprar o carro à vista ou com troca, e por último, sendo otimista na negociação. O otimista ele sempre vence. Toda vez que você for perguntar para o cliente se ele vai ter troca, sempre seja otimista, de uma forma animada, sorridente, feliz. Ah, que legal, muito bacana. Fico muito feliz e animado pelo que o senhor esteja trazendo o seu carro. Acredito que o senhor tenha cuidado bem do seu carro nesse tempo que o senhor usou ele. Vamos entender que o dono é igual ao carro. Então tenho certeza que o senhor cuidou bem dele. Dessa forma você vai cuidar do carro, você vai trazer ele para o seu lado. Se você falar desse jeito que eu falei para você, você vai trazer o cliente para o seu lado. Tá certo que muitos clientes maltratam o carro. Se você já vai fazer uma avaliação ao qual o carro está bem desgastado, o cliente ele já por si só ele vai dar indícios que o carro ele foi bem usado. Uma coisa muito importante, clientes que têm muito argumento de trocou muitas coisas no carro, por mais que você tenha argumentos que tenha desvalorização por causa que seja uma loja de carro, infelizmente não perca muito tempo com esse tipo de clientes, são clientes frios. São clientes que infelizmente vão ter que vender o carro no particular. Eles não são clientes que conseguiriam vender o carro na loja, porque são clientes que eles pegam o carro para cuidar do carro. Por mais que você trabalhe a argumentação que a loja tem que pagar imposto, cuida de funcionário, tem a mecânica, a manutenção do carro, eles não vão dar argumentos para você trocar o carro na loja. Esses são 5 fatores para você trocar o carro para qualquer avaliação que você fizer com clientes em uma loja de carros. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, curte e compartilhe.